Fala, meu povo, olha eu, Raí, passando por aqui, desejando a todos aí um final de semana abençoado, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer aí, né, todos os 16 jogos da Copa do Brasil, né? Porém, a CBF, ela ainda não divulgou os horários, tá bom? Então, mas para vocês não ficarem sem informação de quem vai pegar quem, eu vou colocar aqui para vocês, mas ainda sem os horários, tá bom? E quando a CBF divulgar os horários dos jogos, eu volto aqui, né? E trago para vocês, beleza? E eu já peço aí para vocês que ainda não são inscritos, né? Que se inscrevam, por favor, né? Deixa aí o seu gostei, o seu comentário, né? Que vocês estão achando aí, né, dos nossos vídeos, né? E compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas, beleza? Então vamos aqui. Eu vou passar aqui por região, tá bom? Para ficar mais fácil. Vamos lá. Então vamos passar aqui pela da região ali, né, de São Paulo. Vamos lá. Lembrando que os jogos que eu falar na ordem aqui, vai ser o clube que vai jogar primeiro em casa e vai fazer o segundo jogo fora de casa, tá certo? Então vamos lá. O São Paulo. O São Paulo, ele vai fazer o primeiro jogo em casa contra o Náutico Capibaribe. Lembrando, pessoal, esses jogos eles estão previstos, né? Se caso não mudar nada, os jogos da ida no dia 30 de abril agora e os jogos da volta dia 21 de maio, tá certo? Se caso não mudar, né? Porque a CBF às vezes ela muda aí os horários, né? Por acontece algum imprevisto, mas vamos lá. Então, recapitulando aqui, né? São Paulo e Náutico no Morumbi. E o jogo da volta, Náutico e São Paulo lá nos Aflitos. Novo Horizontino e Corinthians lá no Ismael de Biase, no interior de São Paulo. E o segundo jogo, Corinthians e Novo Horizontino na Arena Neoquímica em São Paulo. Ceará e Palmeiras, primeiro jogo aqui no Castelão em Fortaleza e o segundo jogo lá em São Paulo no Allianz Parque. Esse é o único jogo, né, um detalhe aqui, né, esse é o único jogo de Série A pela Copa do Brasil, né? Vamos lá. Santos e CRB, primeiro jogo na Vila Belmiro e o jogo da volta lá, provavelmente esse jogo vai ser, né, no Rei Pelé. CRB e Santos. E para finalizar aqui, né, os jogos dos paulistas, Criciúma e Bragantino, primeiro jogo lá em Criciúma no Heriberto Rilse e o segundo jogo lá no Nabia Bichedi em Bragança Paulista, beleza? Agora vamos aqui aos jogos dos cariocas. Operário do Paraná e Vasco da Gama, primeiro jogo lá no estádio do Operário, me parece que é no Germano Kruger. E o segundo jogo, jogo da volta, o Vasco joga em casa provavelmente em São Januário. Botafogo e Capital, primeiro jogo vai ser no Engenhão e o segundo jogo vai ser lá em Brasília, Capital e Botafogo. Provavelmente esse jogo será no Mané Garrincha. O porquê? Porque
o Capital ele até tem um estádio lá na cidade de Paranoá, mas o estádio, pelas normas aí da CBF, o estádio tem que comportar, né, da terceira fase em diante, da terceira fase de 10 mil torcedores para cima. E esse estádio, acho que é a Arena da Coruja, né? Ele só, que é o, tem nome também de JK, né? Juscelino Kubitschek, ele só pega até 6 mil pessoas. Então, provavelmente esse jogo da volta será no Mané Garrincha. Fluminense e Aparecidense de Goiás, né? O primeiro jogo vai ser no Maracanã e o segundo jogo provavelmente, né, vai ser em um desses três estádios aqui, ou na Serrinha, ou lá no Olímpico, ou então no próprio Serra Dourada, né, que é o jogo da volta. E para finalizar o jogo dos Carioca, o Flamengo joga o primeiro jogo lá em João Pessoa, né, no Almedão, contra o Botafogo da Paraíba. E o segundo jogo será no Maracanã. O Flamengo decide no Maracanã. Agora vamos aqui ao jogo dos mineiros. O Cruzeiro joga a primeira em casa, lá no Mineirão, contra o Vila Nova de Goiás. E depois o Vila Nova decide em casa. Provavelmente também esse jogo vai ser na Serrinha, né? Provavelmente. Ou então lá no ou no Olímpico, né? Mas enfim. E o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro joga o primeiro jogo fora contra o Maringá, lá no Paraná. Se não me engano, esse jogo vai ser no Willie Davis, né? E o segundo jogo vai ser, ainda tá aí, né? Ou pode ser no Mineirão, ou pode ser na Arena MRV, se ela estiver pronta. Beleza? Agora vamos aqui, né, ao jogo do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense joga o primeiro jogo lá em Brusque, né, contra o Brusque, né? Se eu não me engano, acho que é no Augusto Bauer, e joga o jogo da volta, joga lá em sua casa, né? O Atlético Paranaense. E vamos lá aqui agora, o Criciúma. O Criciúma, eu já falei aqui, né? Isso mesmo, já falei. Então vamos ao jogo do Bahia. O Bahia joga o primeiro jogo lá no Pará contra o Paysandu. Esse jogo pode ser no Papão da Curuzu, na casa do Paysandu. E o segundo jogo será na Arena Fonte Nova, Bahia e Paysandu, né? Vamos aqui agora aos jogos do... Já falei jogo do país. Ah, sim, o Retrô, né? O Retrô, ele joga o primeiro jogo em casa. Provavelmente esse jogo será aí, né, na Arena Pernambuco, contra o Fortaleza. E o Fortaleza decide em casa aqui no Castelão. Tá certo? Vamos lá. Temos mais alguns jogos aqui. Assim, ó, temos o Grêmio. O Grêmio ele joga a primeira fora, joga contra o CSA lá nas Alagoas. Provavelmente esse jogo vai ser no Rei Pelé também. E o Grêmio decide em casa lá na Arena Grêmio, né? E o Internacional, por sua vez, joga também a primeira em casa contra o Maracanã aqui do Ceará, né? Ele é da cidade de Maracanaú. E depois o Maracanã decide em casa. Ele vem jogar aqui, né? E decide a sua vida
em casa. Então, pessoal, se eu não esqueci de nada, esses aí são os 16 jogos, né, da terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando que empatou por qualquer placar, empatou, né? Empatou por qualquer placar, não. O primeiro jogo, o time venceu, ele no outro jogo, a depender do resultado, vamos supor que vou falar aqui pelo São Paulo. Vamos supor que o São Paulo vença o Náutico por 3-0 no Morumbi. No próximo jogo ele pode perder até por 2-0. E se o Náutico vencer por 3 gols de diferença, vai para os pênaltis. Se ele vencer por 4 gols, ele se classifica. Tá bom? E se os dois jogos forem empate, independente do placar, primeiro empate, São Paulo empatou o primeiro jogo no Morumbi e lá empatou também, vai para os pênaltis, independente do placar. Então, relembrando aí, né? Os jogos estão previstos aí, né? Para dia 30 de abril, o jogo da ida, os jogos da ida, e dia 21 de maio, os jogos da volta. E como eu disse aí no começo da minha mensagem, né? Ainda não tem os horários aí definidos, mas com certeza a CBF vai passar e eu vou trazer aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Jogos da Copa do Brasil. Tá bom? Mais uma vez eu peço para vocês aí que não são inscritos, que se inscrevam, deixa aí o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe esse vídeo aí com o maior número de pessoas, tá bom? Para que o YouTube possa entender que você gostou do nosso vídeo, né? E ele vai indicar aí para outras pessoas. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos, tudo de bom e fiquem todos com Deus. Se porventura eu esqueci algum jogo aqui, né? Depois eu retorno aqui e trago aqui para vocês.